Em algum momento da nossa vida, nós temos que compreender que certos hábitos que nós adquirimos só nos fazem mal e nos escravizam, impedindo de sermos pessoas felizes, porque alguém não pode ser feliz quando é escravo. De modo geral, o catolicismo tem muito a nos ensinar sobre a vida feliz. Um exemplo desses ensinamentos estão no livro De Beata Vita, ou Diálogo sobre a Vida Feliz, de Santo Agostinho, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Edições 70, que é um livro muito bom para quem está investigando esse tema. Mas no momento eu quero destacar um aspecto infeliz da vida de muitos cristãos e não cristãos, que é a vida dos pecados carnais, a falta de pureza, o apego à luxúria, ou, como dizem nos nossos dias, o maldito vício na pornografia e na masturbação. Vocês devem estar cansados de escutar sobre o tema, mas eu vim dar meu parecer sobre uma perspectiva de um jovem de 24 anos, católico, pecador, mas que morrerá buscando a santidade. Em primeiro lugar, devemos destacar os malefícios dessa prática nociva. No Catecismo Maior de São Pio X, publicado em abril de 1905, que saiu aqui no Brasil pela editora Permanência em capa dura e pela editora Ecclesiae em capa brochura, está dito na questão 425 o seguinte: o Pio X ele vai lá e pergunta se é um grave pecado a impureza. E aí ele responde na linha de baixo: é um pecado gravíssimo e abominável diante de Deus e dos homens. Rebaixa o homem à condição dos irracionais, arrasta-o a muitos outros pecados e vícios, e provoca os mais terríveis castigos de Deus nesta vida e na outra. Aqui eu não quero que você se atente aos castigos que você merece, por estar levando a vida nessa baixeza, porque isso é capaz de causar excesso de escrúpulos, que é algo que eu daqui a pouco comento com vocês. Eu quero que vocês se atentem ao meio da resposta de São Pio X, quando ele diz, abre aspas, rebaixa o homem à condição dos irracionais, vírgula, arrasta-o a muitos outros pecados e vícios, fecha aspas. Nós, seres humanos, fomos abençoados com a inteligência, né? Nós temos uma capacidade de pensar, de raciocinar, uma faculdade cognitiva, né, que a gente vulgarmente chama como razão, que possibilita, né, que nós conhecemos as coisas profundamente e possamos escolher entre o que é certo e o que é errado. Diferentemente dos animais, que apesar de poderem fazer coisas erradas, como calcular mal um salto ou trepar com a perna de uma pessoa achando que é uma bunda de cadela, o ser humano não tem uma vida completamente moldada pelo instinto. Se apenas o instinto bastasse para o ser humano, ele não precisaria da arte, da escrita, da música, dos estudos, seja da filosofia, da teologia, da matemática, da beleza de modo geral e sequer da religião, né? Nenhuma dessas coisas precisaria existir para justificar a vida do ser humano. Mas se nenhuma dessas coisas existissem, provavelmente nós seríamos macacos, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Dizia-nos Jesus no Evangelho, após ser tentado pelo demônio no deserto. Vocês lembram dessa frase? Foi dito no livro de Mateus e também foi dito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Quem já passou um tempo internado, sem poder levantar de uma cama, só podendo comer, beber e fazer suas necessidades, sabe o que se torna um homem num estado desses. Os sujeitos precisam viver como homens para morrer como homens. O que são os sujeitos que se rebaixam à condição dos irracionais e decidem viver como animais? O animal, quando está no cio, não consegue prosseguir sua vida até se satisfazer. Ele não liga se a cadela na esquina que ele cruzou é sua irmã ou até mesmo se é um animal do mesmo sexo. A vida dele é para satisfazer seus impulsos, independente da finalidade dos mesmos. Nós sabemos que os impulsos sexuais ordenados existem para que a relação sexual entre homem e mulher seja direcionada para a terna união entre os mesmos e a procriação de nova vida. Quando o homem ou a mulher deixa de procurar uma relação sexual saudável com seu cônjuge e passa a buscar na masturbação e na pornografia a sua interação sexual, eles já abandonaram a finalidade pela qual o sexo foi criado e estão vivendo como animais. E essa bestialização degrada o ser em um abismo gigantesco. Quando Pio X diz que a impureza rebaixa o homem à condição dos irracionais, mas também arrasta-o a muitos outros vícios e pecados, ele está querendo dizer que a impureza ocasionada pela luxúria,
pela compulsão sexual, faz com que os sujeitos passem a se sentirem atraídos por formas sexuais cada vez mais sujas e depravadas. Quando a pessoa vai beber pela primeira vez, ela nunca bebe uma garrafa inteira de uísque, certo? Ela começa ali por uma cervejinha ou por um copo misturado de vodka com energético, enfim. Depois que ela vai se tornando alcoólatra, né? Quando o viciado em droga começa seu vício em cocaína, ele nunca começa comprando 1 quilo de coca para cheirar. Ele compra uma trouxinha, depois 2 pinos, depois uma onça, depois 1 quilo. E quando a cocaína já não surte o efeito que o viciado sentia, ele encontra outra droga mais potente, com efeitos mais duradouros para se drogar. O vício arrasta o sujeito para os pontos mais baixos de sua vida. No começo, ele usava a droga com as suas economias, certo? Depois, ele já vai usar a droga com o dinheiro dos outros. Quanto mais o sujeito vai cedendo a sua alma para aquela adicção nas drogas, maior é a chance dele se prostituir para usar, ou até mesmo prostituir outros. Mas o vício em droga já foi muitas vezes retratado no cinema e na grande mídia. Sabemos que é um caminho sem volta para a morte. Mas o que o vício na pornografia faz com os sujeitos? Na primeira vez que o sujeito assiste pornografia, ele vê um vídeo de um casal tendo uma interação sexual. Mas ao se tornar adicto, ele vai querer ver vídeos cada vez mais diferentes. No começo, um casal fazendo sexo o satisfazia. Mas depois o sujeito já fica interessado por menagens, um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens. Isso provavelmente escala para uma suruba, ou então o sexo entre pessoas do mesmo sexo, ou da mesma família. E depois disso, só uma relação sexual num ritmo normal não vai mais interessar essa pessoa. O indivíduo ele passa a sentir cada vez mais excitado com pornografia cada vez mais violenta, né? O cara passa a querer ver interações sexuais cada vez mais animalescas, né? Isso vai despersonalizando a mulher, como se ela fosse apenas um objeto sexual feito para dar prazer. Depois de um tempo, a pessoa nem repara que as pessoas naquelas interações sexuais são pessoas de carne e osso que venderam a sua alma e os seus corpos para receber dinheiro em troca daquelas cenas, né? Com o sujeito ficando cada vez mais insensível e se acostumando com o conteúdo pornográfico cada vez mais aberrante, disso surgem excitações para zoofilia, para pedofilia, para necrofilia e todas as práticas sexuais mais abomináveis que o ser humano pode se submeter. Então, o vício na pornografia reduz o homem de tal forma que, com o passar do tempo, ele já não sabe mais quem é. Se ele é um homem ou um monstro, se ele precisa de uma namorada ou de uma cadeia. Tá entendendo? A verdade é que essa pessoa ela precisa de ajuda, mas as ajudas humanas são incompletas. Por meio de um psiquiatra sério, a pessoa pode descobrir alguns malefícios que essas práticas ocasionam na vida dele, né? Vou citar alguns exemplos aqui. A disfunção erétil, que é uma das coisas que mais se relata, né? A ejaculação precoce, não conseguir chegar no orgasmo nas suas interações sexuais, dificuldade de se relacionar com pessoas reais, porque já está acostumada por aquela interação só virtual, evitação de contato físico, né? A pessoa começa a ter insensibilidade afetiva, então se ele tem uma namorada, um namorado, a pessoa passa a se distanciar um pouco, não se sentir tão bem. Até o sexo, o contato sexual perde um pouco a graça, porque não é tão estimulante quanto os vídeos pornográficos, né? Começa a surgir pensamentos intrusivos na cabeça dos sujeitos, né? Imagens sexuais em momentos inoportunos. Isso já aconteceu comigo, inclusive em momentos de oração, sabe? Você está recolhido para Deus e de repente chega uma imagem sexual na sua cabeça, que é uma coisa completamente nefasta, né? Faz até você perder o fio da meada, né? Se sentir envergonhado por estar orando e estar com aquelas imagens na cabeça. Mas isso tudo que eu falei, todos esses aspectos são decorrências de uma vida sexual desordenada, né? Do vício. E isso um psiquiatra sério pode te indicar, né? Pode falar. Então, na pornografia, os estímulos sexuais eles são tão intensos, né, e tão personalizáveis que, ao entrar em contato com a verdadeira sexualidade, a pessoa nota que ela está cheia de problemas, né, que impedem ela de vivenciar a experiência que ela sempre sonhou.
porque a excitação sexual que o sujeito adquiriu ao longo de anos na pornografia é completamente irreal e irreproduzível, né? Esses problemas de outros, o pessoal da saúde mental, ele pode até te advertir, mas existem problemas ainda maiores que eles não estarão lhe comunicando. A venda da alma humana em troca do prazer. Esse é o grande problema. Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, ele sofreu e morreu no madeiro da cruz para que você tivesse uma vida plena. E você pega tanto amor, né, que Jesus te conferiu, você paga tanto amor com tanta ingratidão, tantas coisas boas que Deus lhe deu com uma vida tão bestial. É isso mesmo? Né? O peso do pecado e dos vícios vai levando o sujeito à desolação. E existe um negócio chamado excesso de escrúpulos, que eu falei que eu ia falar para vocês no começo do vídeo, e aqui estou eu para falar agora, que é quando a pessoa que comete os pecados vê tanta gravidade neles e se considera tão má que já não mais acredita na redenção própria da alma e no perdão divino. Essa pessoa acaba achando os seus pecados são maiores que a misericórdia divina, certo? Então, uma vez eu saí com uma colega minha, né? Uma garota do trabalho que me disse que na adolescência ela teve contato com a pornografia e a masturbação. E que aos 15 ou 14 anos ela já estava completamente viciada. E na época ela ainda frequentava a igreja e ela ia de vez em quando se confessar. E recebia as penitências, só que essas penitências ela achava muito brandas, né? Tipo, rezar um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Isso deixava ela brava, né? E incrédula que Deus a havia perdoado por toda a impureza e lascívia dela com apenas um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Muito provavelmente, nessa época, ela ia se confessar sem sequer ter contrição perfeita. Mas, de todo modo, ela se sabotava com suas opiniões e rebaixava a ação de Deus. Anos mais tarde, ela abandonou a igreja e passou a viver o estilo de vida hedonista, que é o estilo de vida para buscar os prazeres, né, o máximo possível. E agora eu só posso rezar pela alma dela, né, porque é muito triste o lugar onde ela se encontra no momento. Mas vejam bem, o vício dela na adolescência era tão acentuado que ela desconfiava que já estava para além da redenção. Só que esse excesso de escrúpulos não apenas não fazia bem a ela, como matava a sua alma aos poucos, né? No Evangelho, Jesus nos diz que todos os pecados nos serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Isso ali está em Mateus, capítulo 12. São Pio X, no seu catecismo, elenca os 6 pecados contra o Espírito Santo. Se você pegar o catecismo, você consegue ler acerca desses 6 pecados, e um desses pecados é desesperar da salvação, que foi exatamente o que a minha colega fez, ao conferir ao seu vício na pornografia e na masturbação um poder maior em sua vida do que o poder reconciliador de Cristo e da ação do Espírito Santo, ao lavar nossos pecados mortais pelo santo sacramento da confissão. Então, esse é o tema do excesso de escrúpulos. A pessoa, ela, ao cometer aqueles pecados e ver a gravidade daqueles pecados, ela vai achando que aquilo ali é tão grave e que ela é tão impura, que ela é tão depravada, que ela esquece da misericórdia de Deus. Que ela acha que a misericórdia de Deus não pode entrar em ação na vida dela, né? Então, isso acontece também, por exemplo, na HQ Batman: A Piada Mortal, de 1988. O Alan Moore e o Brian Boland, eles constroem uma história em que o Batman quer reabilitar o Coringa, certo? Porque o Batman percebe que mais cedo ou mais tarde os dois iam acabar se matando, né? Só que o Coringa passa de todos os limites nessa HQ, querendo provar que um dia ruim pode deixar qualquer homem louco, como ele é, né? O dia ruim que o Coringa dá pro James Gordon, que é o comissário de polícia, demonstra que ele está longe de estar certo, né? O Coringa, ele dá o péssimo dia pro comissário de polícia, e o comissário continua são, né? Mantém a sua sanidade e mantém a sua integridade. E quando o Batman fala no final da HQ que precisa que o Coringa né? Para com essas ondas de crime, com essas doenças que ele tem na cabeça, para ajudar o Batman, para reabilitar o Coringa diz que já não tem mais tempo para isso. E aí ele começa a contar uma piada. Ou seja, o Coringa tá querendo dizer que ele já não tem mais conserto, que ele já vendeu a alma dele há muito tempo e que não tem mais como voltar atrás. Que é mais ou menos o que acontece com o Macbeth na tragédia do Shakespeare, ou com o Walter White também na série de TV da ABC, se não me engano.
Isso motiva o Batman a matar o Coringa na cena final do quadrinho. Mandar logo o cara pro inferno, já que ele não tem mais abertura pro céu, né? Só que isso é muito grave, né? Parece exemplos que não acontecem com ninguém, mas acontece por conta dos escrúpulos com muitas das pessoas que estão nessa vida entregue à pornografia e à masturbação. Então, dependência, destruição e morte. De modo geral, é isso que os pecados e vícios fazem com a nossa alma. Por isso que a gente precisa procurar um remédio em Deus, mesmo que o desânimo do pecado se abata sobre nós. E aqui vão alguns remédios que eu encontrei na minha caminhada em direção ao céu e que podem ajudar vocês que estão no mesmo problema a sair desse abismo em que vocês se encontram. Em primeiro lugar, eu diria para vocês não se desanimarem, porque é isso que o demônio quer. Que ao nos depararmos com nossa baixeza, nós fiquemos cada vez mais tristes e desanimados para as coisas de Deus, até que percamos todas as nossas esperanças. Então, em primeiro lugar, você pecou? Você reconheceu a malícia do seu vício? Você não se desanima. Não ache que isso é você. Isso não é você. Se você não aprova essas coisas que você faz, não é você o causador de todo mal, mas você está sendo usado pelo causador de todo mal para desistir de Deus e desistir da vida. Então, não se desespera, é o primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, você deve reconhecer que isso é um problema grave, que não apenas vai fazer mal para o seu corpo ou para o seu cérebro, mas sobretudo isso aí vai fazer um mal para a sua alma. Isso vai lhe matar e fazer você matar. Você vai estar se destruindo e destruindo a ordem divina. Não há como continuar a viver a sua vida sem querer ter uma vontade verdadeira de abandonar os seus erros. Então esse é o segundo ponto. Sem esses dois primeiros pontos, não dá nem como dar um procedimento para melhora. Não tem como dar um primeiro passo em direção à verdade. E depois, em terceiro lugar, você precisa sair da ociosidade, bicho. Você tem que gastar suas energias com trabalho, com treino na academia, ou com alguma atividade física que te exauste, para que na hora que você voltar para casa e que você estiver sozinho, você só queira se alimentar, tomar um banho e dormir, tá entendendo? Em quarto lugar, você precisa evitar situações de perigo. O que é isso, evitar situações de perigo? É ficar sozinho em casa, é ficar muito nas redes sociais, é ir a festas, é manter conversas perigosas com conotações sexuais, né? Às vezes com um amigo, às vezes com uma amiga, assistir filme com muitas mulheres sensuais, tipo O Lobo de Wall Street, A Prova de Morte, ou Pobres Criaturas, ou A Nora, que foi um filme ganhador de Oscars, séries como La Casa de Papel, Game of Thrones, Euforia. É melhor você evitar esse tipo de conteúdo, por mais que engraçado que seja, porque você vai acabar olhando figuras indecentes, né? Outra coisa também, você tem que evitar ficar olhando para mulheres na rua ou na academia, onde tem muitos decotes e roupas indecentes. Ver é uma coisa, olhar é outra, entendeu? Se a mulher passar na sua frente com roupas indecentes, mostrando a sua formosura, você não tem como não ver, porque ela acabou de passar na sua frente. Mas olhar é demorar a visualização em cima de alguma coisa. Então você vai parar para analisar, para fantasiar. Isso também é uma situação de perigo que muitos homens procuram. Eles não conseguem ver que está passando uma mulher bonita do outro lado da rua, eles não conseguem deixar de ver. Deixar de ver não, deixar de olhar, né? E isso é uma coisa necessária de fazer, porque isso aí você se coloca em perigo. Porque o cérebro começa a fantasiar, o cérebro guarda essas imagens e você precisa extirpar todas elas, certo? Depois, em quinto lugar, e eu acho que mais importante, você precisa manter uma vida de oração, cara. O aspecto que eu mais percebi conforme eu fui me desanimando por conta do vício foi que eu ficava menos propício a fazer minhas orações. Porque eu pensava, ou melhor, o demônio colocava o seguinte questionamento na minha cabeça: qual o sentido de rezar depois de cometer esses pecados? Que eu já tô cansado de saber que tá errado. Né? Qual o sentido de eu ir me confessar se uma semana depois da confissão eu vou estar fazendo tudo errado de novo? Isso é o que o maligno quer que a gente pense. Ele quer justamente desanimar a gente da vida de oração. Mas é necessária a perseverança na fé e na vida de oração. Sem pedir o auxílio da graça divina, a castidade é impossível. A oração, como nos dizia Santo Afonso Maria de Ligório, é nossa arma contra o mal, é nosso escudo contra os mandos do maligno, é o santo remédio para a doença de nossa alma. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter, a alma precisa da graça divina, da oração, dos sacramentos para se manter contra o mundo, o diabo e a carne, que são os inimigos da nossa alma, nessa vida, certo? Então,
Tem que buscar a oração. O sexto lugar é uma continuação do quinto. Quando a tentação ela vier, você precisa procurar a Deus para não ser consumido por ela. Então, se a tentação lhe vier, e nesses casos dos viciados em masturbação e pornografia, ela sempre vem muito forte, de maneira muito forte, volta o seu olhar para Deus e reza em voz alta. Eu rezo a oração de São Bento, que é uma oração ótima para esses casos. Eu geralmente rezo 3 vezes em voz alta mesmo, para que o mal suma da minha frente. Mas o ideal é rezar até que a tentação não faz mais nenhum sentido. Pelo sinal da Santa Cruz, também é uma boa oração para fazer nesses momentos de tentação. Recorre a Deus, invoca o nome de Jesus, fecha seus olhos, mano. Concentra nas orações. Todas as vezes que eu fiz isso, que eu orei, que eu pedi a Deus o auxílio, eu consegui resistir às tentações. Mas todas as vezes que a tentação veio e eu não me voltei para Deus, eu caí. Porque o homem sem o auxílio da graça de Deus não é capaz de realizar nenhum bem. Entende? Então isso é muito importante. Em sétimo lugar, receba os santos sacramentos com as devidas disposições. Confessa regularmente, vá na missa, comungue. Sempre vá de coração contrito receber os santos sacramentos, porque os sacramentos eles aumentam em nós as graças santificantes necessárias para guardarmos a fé e escaparmos das investidas do maligno, certo? Depois do oitavo lugar, você precisa se cercar de boas coisas, se cercar de bons amigos, sobretudo religiosos que observam os preceitos da igreja. Nada de ficar perdendo tempo com gente maliciosa, com pessoas que até pode conviver contigo no trabalho, nos estudos, enfim, mas que não buscam a castidade igual você. Essas pessoas, elas vão querer levar você para longe de Deus, porque elas não são de Deus, certo? Então, se cerque de bons amigos que estão buscando as mesmas coisas que você, que rejeitam as mesmas coisas que você. Você também tem que se cercar de boas leituras. Vai ler o catecismo, vai ler a Bíblia, os livros sapienciais, o Evangelho, o Novo Testamento. Leia o trabalho dos grandes santos e doutores da Igreja. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena, entre muitos outros santos e santas da Igreja que tem muito a nos ensinar. Então, você tem que buscar bons conteúdos de modo geral. Se você é uma pessoa que, igual a mim, passa muito tempo no YouTube, vai procurar quem usa a plataforma para espalhar a verdade, meu. Vai assistir o Padre Paulo Ricardo, o Dom José Falcão, o Frei Gilson, o Padre Leonardo, que fala muito sobre confissão. Se você é uma pessoa que gosta de ciência, vai procurar o canal do Dr. Rômulo, que é um biólogo católico. Vai procurar o Orlando Fedeli. Vai procurar, se você gosta de filosofia, o Mário Ferreira dos Santos. Se você gosta de literatura, vai procurar o José Morninasser. A Débora, que também é católico, que faz alguns vídeos no YouTube acerca de literatura. Você quer uma coisa mais descompromissada, mais despretensiosa? O Rasta é muito engraçado e é católico. O Olavo de Carvalho também tem muitos vídeos engraçados dele, mas ensinando coisas extremamente valiosas, também é um cara católico. O Mário Ferreira dos Santos, que era é o principal professor de filosofia desse país, era católico. Tem um monte de vídeo-aula no YouTube dele. O canal Via Veritatis, que é outro canal excelente, católico, que tem coisas incríveis para nos ensinar. Então você tem que buscar essas pessoas, já que você passa muito tempo no celular, entendeu? Mas é bom já se retirando um pouco do celular. Se você tem vício, você fica muito com o celular na mão, é sempre muito perigoso, porque nessas plataformas sempre tem propagandas, e as propagandas têm mulheres, igual tem uma propaganda da Shein agora com a Ludmilla, e antes tinha do Mercado Livre com a Anitta, se eu não me engano. Então sempre fica aparecendo essas mulheres muito decotadas, sabe? De maneira a se vestir muito vulgar. Então evita, mas se você for usar, usa para o bem. Com o tempo, renunciando ao pecado e buscando Deus, aquilo que parecia impossível para você vai se tornando fácil, porque você está entregando nas mãos de Deus. Então, para sair de uma vida de pecados, é necessário viver uma vida de santidade. Você precisa adquirir novos hábitos para ter uma nova vida. Deus vos ajude nessa caminhada, cara. Rumo aos céus. Que a cruz sagrada seja a vossa luz e que Satanás fique no fogo do inferno e não venha nos aconselhar nenhuma coisa vã. É isso que eu desejo para vocês. Obrigado e até mais.